Você já parou para pensar no poder que algumas pessoas têm de sentir e até comunicar com o além? Não estamos falando de histórias de filmes de terror, mas de algo real, estudado e explicado pelo Espiritismo: a mediunidade. O que você talvez não saiba é que qualquer pessoa pode ser médium, mas isso vai muito além de ser um simples mensageiro dos espíritos. É uma habilidade que, ao ser compreendida, pode mudar completamente a forma como você vê a vida, a morte e o que há entre elas. Mas, o que realmente significa ser médium? E por que essa conexão com os espíritos é tão importante para a evolução de todos nós? No Espiritismo, os médiums são indivíduos capazes de estabelecer uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, mas o que é fascinante é que essa habilidade não é vista como algo místico ou sobrenatural, mas uma faceta natural da experiência humana. Como se fosse um canal por onde as mensagens dos espíritos podem fluir, esses médiums desempenham um papel vital na comunicação com os que já partiram. No entanto, esse processo vai muito além de uma simples transmissão de mensagens. Ele envolve, principalmente, a responsabilidade moral e a ética de quem atua como intermediário. O que muitos não sabem é que a mediunidade não é algo dado a apenas alguns poucos escolhidos. Ela é, na verdade, um dom que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa disposta a aprender e a praticar. Você pode estar se perguntando: se todos podem ser médiums, o que faz alguém se destacar nesse papel? A resposta está na forma como cada médium se conecta com o espiritual, como aprende a ouvir e a entender as mensagens que chegam, e, acima de tudo, como usa esse dom para crescer espiritualmente e ajudar os outros. E o mais surpreendente é que ser médium não é apenas uma oportunidade de se comunicar com os espíritos. É uma jornada profunda de autoconhecimento, autotransformação e prosperidade espiritual. O médium não só auxilia os espíritos que se comunicam, mas também evolui junto a eles, aprendendo lições valiosas que, de outro modo, poderiam passar despercebidas. Mas como se dá esse processo? Como a mediunidade impacta o cotidiano de quem a vive? Vamos explorar isso a fundo agora. A comunicação com o além, como entendemos no Espiritismo, não é uma conversa simples entre dois mundos. É um processo complexo, guiado por leis espirituais e morais, que exigem respeito, disciplina e compreensão profunda. Muitos se perguntam: como os médiuns conseguem se conectar com espíritos de pessoas que já partiram? A resposta envolve uma combinação de sensibilidade, desenvolvimento da mediunidade e a preparação do médium, que se torna o canal através do qual as mensagens dos espíritos chegam até nós. Ao contrário do que muitos pensam, a comunicação com o além não é algo aleatório ou sem controle. Ela segue um processo natural e, principalmente, uma troca que visa a evolução de ambos os lados. O primeiro passo nesse processo é a sintonia entre o médium e os espíritos. Assim como dois músicos afinam seus instrumentos antes de tocar uma melodia, o médium precisa estar em sintonia com as energias espirituais para estabelecer uma boa comunicação. Para isso, ele deve estar em um estado de equilíbrio emocional, mental e espiritual, afastando-se de pensamentos e sentimentos negativos, que podem interferir na clareza das mensagens. Sem essa sintonia, o médium pode receber informações distorcidas ou até mesmo enganosas, o que leva à necessidade de discernimento e, claro, a ética no uso da mediunidade. Além disso, a comunicação com os espíritos se dá por diferentes formas, como já vimos em outros casos. O médium, com seu desenvolvimento espiritual e técnico, pode ser capaz de captar mensagens de diferentes maneiras. Algumas mais diretas, como a psicografia, onde o espírito escreve; outras mais sutis, como a psicofonia, onde o médium fala o que os espíritos estão transmitindo. Cada tipo de comunicação exige diferentes habilidades, e por isso, a prática e o autoconhecimento são essenciais para que o médium possa servir de forma eficaz, sem se deixar envolver por armadilhas espirituais. Por fim, o objetivo da comunicação com o além não é apenas transmitir informações, mas promover o crescimento espiritual de todos os envolvidos. Isso significa que a comunicação pode ser uma oportunidade para os espíritos transmitirem ensinamentos, conselhos e até mesmo advertências, tudo visando o progresso espiritual. Mas será que todas as mensagens são positivas? Ou será que existem espíritos que se comunicam com outros objetivos? No universo da mediunidade,
Não existe uma única forma de comunicação entre os mundos físico e espiritual. Cada médium possui uma habilidade única, que pode se manifestar de diferentes maneiras. Duas das formas mais comuns de mediunidade são a psicografia e a psicofonia, mas há outros tipos de mediunidade que merecem destaque, como a vidência, a audiência e a psicometria. Cada uma dessas formas tem sua própria peculiaridade e exige um tipo específico de sensibilidade do médium. Mas, afinal, como essas formas de comunicação funcionam? Como os médiums se conectam com os espíritos por meio delas? A psicografia é, talvez, a forma mais conhecida de mediunidade. Nesse processo, o médium escreve as mensagens que os espíritos lhe transmitem. O médium não possui controle consciente sobre o que está escrevendo, ele apenas se coloca em estado de receptividade, permitindo que a escrita seja guiada pela energia espiritual. Essa forma de mediunidade é muito utilizada por aqueles que buscam se comunicar com entes queridos falecidos ou receber conselhos e orientações do plano espiritual. Para quem já experimentou uma sessão de psicografia, a sensação é como se o próprio espírito estivesse guiando a mão do médium, escrevendo palavras que trazem consolo e aprendizado. Por outro lado, a psicofonia envolve a capacidade do médium de falar o que o espírito deseja comunicar. Nesse caso, o médium pode se tornar a voz do espírito, muitas vezes falando em um tom e ritmo diferentes, como se fosse uma outra pessoa. Esse tipo de mediunidade é bastante comum em sessões espíritas, onde o espírito utiliza a voz do médium para transmitir mensagens aos presentes. Não raro, esses espíritos falam com grande clareza e precisão, revelando informações que o médium jamais poderia saber. E, assim como na psicografia, o médium não tem controle consciente sobre as palavras que são ditas. Ele se limita a ser o canal de comunicação. Mas não pense que a mediunidade se resume apenas a essas duas formas. Existem médiuns que possuem habilidades de vidência, ou seja, conseguem ver espíritos e fenômenos espirituais. Outros podem ouvir os espíritos, um tipo de mediunidade chamada audiência. E há ainda a psicometria, onde o médium consegue captar informações sobre objetos ou pessoas apenas ao tocá-los, recebendo mensagens do além. Cada forma de mediunidade tem sua própria função e importância, mas todas compartilham o mesmo objetivo: promover a comunicação e o crescimento espiritual. Porém, como podemos diferenciar espíritos benevolentes de espíritos maléficos? Vamos explorar isso no próximo tópico. Quando falamos sobre a comunicação com o além, é essencial entendermos o papel dos próprios espíritos nesse processo. Eles não estão apenas falando com os médiuns sem um propósito. Pelo contrário, cada mensagem que eles transmitem carrega uma intenção profunda, seja de orientação, consolo ou aprendizado. O Espiritismo nos ensina que os espíritos têm uma missão: ajudar na evolução daqueles que permanecem na Terra. Eles não estão ali para se exibir ou para fazer previsões, mas para cumprir um papel importante no crescimento espiritual de todos os envolvidos nesse processo. Os espíritos comunicantes, quando se manifestam, geralmente buscam ajudar as pessoas a entenderem melhor sua jornada de vida. Eles podem trazer mensagens de conforto para quem está em luto, por exemplo, ou até mesmo alertar sobre comportamentos que precisam ser corrigidos. Mas essas mensagens não são como aquelas que vemos em filmes, com previsões misteriosas e dramáticas. São, na maioria das vezes, palavras simples e diretas, que têm como objetivo levar o ser humano a uma reflexão profunda sobre sua própria existência e suas ações. Cada comunicação é, portanto, uma oportunidade de evolução, tanto para os espíritos quanto para os médiuns e os que recebem as mensagens. E, como sabemos, nem todos os espíritos que se comunicam são bem-intencionados. Existem espíritos que ainda estão em um processo de evolução e, por vezes, suas mensagens podem ser confusas ou até mesmo prejudiciais. Por isso, é fundamental que o médium, ao se comunicar com o além, esteja bem preparado, com uma moral elevada e com o discernimento necessário para identificar as boas e as más influências. No Espiritismo, é ensinado que a prática da mediunidade deve ser sempre acompanhada de estudo e autoconhecimento, para que o médium possa se proteger das más influências espirituais. A verdadeira intenção dos espíritos, no entanto, é sempre o progresso. O Espiritismo ensina que a comunicação com o além não deve ser usada para curiosidade ou para fins pessoais egoístas.
mas sim como meio de contribuir para a transformação espiritual de todos os envolvidos. E, como veremos, essa troca de informações não é só uma oportunidade para os espíritos, mas também para os médiuns, que se tornam, ao longo do tempo, melhores instrumentos de comunicação espiritual. Mas, como identificar quando um espírito tem boas intenções? Vamos abordar isso no próximo tópico. Quando se fala em comunicação espiritual, uma das maiores preocupações dos médiuns é a capacidade de distinguir entre espíritos benevolentes e maléficos. Nem todos os espíritos que se comunicam são de natureza pura e elevada. Alguns ainda estão em processos de evolução e podem ter intenções duvidosas, enquanto outros, por estarem em um estágio mais avançado, transmitem mensagens de amor e orientação. Mas como saber quem é quem nesse vasto mundo espiritual? A resposta está, em grande parte, no discernimento, na experiência e nos ensinamentos do Espiritismo. Espíritos benevolentes são aqueles que buscam transmitir amor, consolo e ensinamentos construtivos. Suas mensagens são, em sua maioria, simples, claras e voltadas para o bem-estar das pessoas. Eles não forçam ninguém a acreditar no que dizem, mas se apresentam de forma a ajudar o médium a compreender o que está acontecendo, levando sempre a refletir sobre suas atitudes e escolhas. O médium, ao se deparar com um espírito benevolente, sente uma sensação de paz e equilíbrio. O ambiente onde a comunicação ocorre se torna mais sereno e harmonioso, e o médium sente uma leveza ao comunicar a mensagem. Por outro lado, espíritos maléficos têm uma energia densa, que pode gerar sentimentos de desconforto, medo ou confusão. Esses espíritos, muitas vezes, buscam enganar ou manipular as pessoas, criando ilusões ou até mesmo disseminando informações prejudiciais. O médium que entra em contato com o espírito maléfico pode sentir uma sensação de pressão ou mal-estar, uma vez que as vibrações espirituais desses espíritos são pesadas e causam desarmonia. Além disso, espíritos de baixa vibração costumam provocar confusão mental e até sentimentos de insegurança no médium. O discernimento, nesse caso, é crucial para identificar se a comunicação está sendo feita com um espírito de luz ou com alguém que ainda está preso ao materialismo ou à escuridão. A doutrina espírita nos ensina que, para proteger-se de influências negativas, o médium precisa estar em constante evolução, estudando, orando e praticando boas ações. Quanto mais elevado for o seu estado moral e espiritual, mais difícil será para espíritos de baixo padrão se aproximarem. Além disso, a prática da mediunidade deve sempre ser realizada em grupos sérios e com a supervisão de outros médiuns mais experientes, que possam ajudar a identificar e afastar influências indesejadas. Isso não só protege o médium, mas também garante que as mensagens transmitidas sejam realmente valiosas para todos. No entanto, a questão de saber como reconhecer essas intenções nem sempre é fácil, o que nos leva a um próximo aspecto crucial da mediunidade: como lidar com as armadilhas que o mundo espiritual pode apresentar. A mediunidade, sendo um tema que envolve tanto mistério quanto curiosidade, acaba sendo cercada por mitos e equívocos. A mídia, as crenças populares e até mesmo a ignorância em relação aos ensinamentos do espiritismo acabam criando ideias distorcidas sobre o que realmente significa ser médium. Muitos imaginam que todos os médiuns têm habilidades sobrenaturais e espetaculares, ou que podem ver ou ouvir espíritos de maneira constante e ininterrupta. Mas a realidade, como nos ensina o espiritismo, é muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda do que essas ideias fantasiosas. Um dos maiores mitos sobre a mediunidade é a ideia de que todo médium tem uma percepção permanente do mundo espiritual, como se estivesse em constante contato com espíritos, vendo-os e ouvindo-os o tempo inteiro. Isso não é verdade. A mediunidade é uma faculdade que, muitas vezes, se manifesta de forma esporádica, em momentos específicos de necessidade espiritual, e não em todos os momentos do dia a dia. O médium não é uma espécie de canal de comunicação aberta com o além, mas sim alguém que se coloca em receptividade, quando necessário, para ajudar a transmitir mensagens. Portanto, os médiuns não vivem em um estado constante de visão ou audição espiritual. Outro mito bastante comum é a ideia de que os médiuns são pessoas especiais, ou até mesmo escolhidas, com habilidades extraordinárias que os colocam acima dos outros. Na verdade, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. O Espiritismo nos ensina que todos têm a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual,
mas a diferença é que alguns de nós têm uma sensibilidade maior para essa comunicação, seja pela prática, pelo aprendizado ou pelo próprio desenvolvimento espiritual. Ser médium, portanto, não faz de alguém superior ou mais espiritualizado do que os outros. É apenas uma função específica dentro do processo evolutivo de cada um. Além disso, há também aqueles que acreditam que os médiums devem ser pessoas visíveis ou extraordinárias. Isso, mais uma vez, é um equívoco. A mediunidade não está ligada à aparência física ou à exibição de habilidades sobrenaturais. Na verdade, muitos médiums são pessoas completamente comuns, com vidas cotidianas normais, que não se destacam por suas características físicas ou comportamentais. O médium verdadeiro é aquele que, com humildade e responsabilidade, coloca seus dons à disposição para ajuda espiritual, sem se deixar levar pela vaidade ou pela busca por reconhecimento. Agora, será que a mediunidade pode ajudar de forma prática na evolução espiritual de todos nós? A mediunidade, longe de ser apenas uma ferramenta para a comunicação com os espíritos, tem um papel fundamental na evolução espiritual, tanto dos médiuns quanto dos próprios espíritos. O Espiritismo ensina que a mediunidade é um instrumento de aprendizado e crescimento. Para os médiuns, o processo de se abrir à comunicação espiritual não é apenas uma questão de transmitir mensagens, mas também de desenvolvimento interior. Cada experiência de contato com o além traz uma oportunidade para reflexão, aprimoramento moral e autoconhecimento. Afinal, ao lidar com seres de diferentes estágios de evolução, o médium é desafiado a exercitar qualidades como paciência, empatia e discernimento. Para os espíritos, a mediunidade é uma via de progressão também. Ao se comunicar, eles têm a chance de continuar seu processo de evolução espiritual, especialmente aqueles que, por ainda estarem presos ao materialismo ou a sentimentos negativos, necessitam dessa interação com os vivos para se elevar. Cada mensagem é uma oportunidade para os espíritos refletirem sobre suas ações passadas e corrigirem seus caminhos. Esse processo de comunicação não é unidirecional, mas sim uma troca que visa o crescimento de ambas as partes envolvidas. E é aqui que a mediunidade se torna ainda mais fascinante. Ela não serve apenas aos que estão vivos, mas também aos que já partiram, proporcionando-lhes a chance de continuar sua evolução. O médium, ao longo do tempo, passa por um processo de amadurecimento espiritual. Ele não apenas transmite mensagens, mas começa a perceber a importância do que está fazendo, compreendendo que sua tarefa vai além da simples comunicação. O contato com os espíritos, quando feito com responsabilidade, é um meio de aprendizado contínuo, de aplicação dos princípios do espiritismo em sua vida diária e, principalmente, de uma busca constante por se tornar uma pessoa melhor. Além disso, a mediunidade ajuda o médium a desenvolver a humildade, uma vez que ele percebe que não está em controle absoluto sobre o processo e que é apenas um canal, um instrumento de algo muito maior. Por isso, a mediunidade deve ser encarada como um processo de transformação, tanto para quem se comunica com os espíritos quanto para os espíritos em si. E quando usada de maneira adequada, é um fator de grande importância no caminho da evolução espiritual, não apenas de quem a exerce, mas de todos aqueles que, de alguma forma, são tocados pelas mensagens recebidas. A mediunidade não é algo restrito apenas ao momento de uma sessão espírita ou a uma comunicação formal com o além. Ela está presente em nosso cotidiano, muitas vezes de forma sutil, nos pequenos detalhes da vida. O Espiritismo nos ensina que todos nós, em algum momento, podemos perceber sinais espirituais que estão ao nosso redor. Esses sinais podem se manifestar de diversas formas, seja em uma sensação repentina de paz ou desconforto, em sonhos vívidos que nos fazem refletir profundamente, ou até mesmo em um pensamento repentino que parece vir do nada, mas que tem um impacto significativo em nossas decisões diárias. Os espíritos, com seu amor e cuidado, muitas vezes tentam nos enviar mensagens para nos guiar, consolar ou alertar sobre algo. Muitas pessoas, ao perceberem uma sincronia nos acontecimentos ou uma sensação de algo mais em sua vida, não entendem o que está acontecendo. Elas podem atribuir esses sinais a coincidências ou ao acaso, sem perceber que, muitas vezes, são sinais espirituais que buscam comunicar algo importante. Por exemplo, alguém pode ter um pensamento positivo ou uma intuição que a leva a tomar uma decisão importante, como mudar de emprego ou melhorar um relacionamento. Depois, ao refletir sobre a escolha,
percebe que a decisão foi a mais acertada, como se tivesse sido guiado por algo maior. Esses são exemplos clássicos de como as influências espirituais podem nos ajudar no processo de evolução, nos direcionando de forma discreta e amorosa. Outro sinal comum de comunicação espiritual é através de sonhos. No mundo do espiritismo, os sonhos têm um papel essencial, pois podem ser uma ponte direta entre o plano espiritual e o mundo físico. Muitas vezes, somos visitados por entes queridos que já partiram ou até por espíritos que nos transmitem mensagens de orientação. Esses sonhos podem parecer tão reais e vívidos que nos deixam com a sensação de que realmente estivemos em contato com algo além da nossa compreensão. Prestar atenção nesses sonhos e refletir sobre seus significados é uma maneira importante de entender como a mediunidade pode estar se manifestando em nossa vida. Além disso, a mediunidade no cotidiano também pode se manifestar em uma sensação de presença, como sentir que alguém está por perto, mesmo sem ver ou ouvir nada fisicamente. Isso pode acontecer quando estamos em momentos de reflexão ou até de necessidade emocional, e, muitas vezes, o espírito de um ente querido aparece para nos dar conforto. Reconhecer esses momentos e acolher as mensagens que podem surgir é um passo importante para entender como o mundo espiritual se conecta com o nosso. A mediunidade, como uma ferramenta poderosa de conexão com o mundo espiritual, exige do médium uma grande dose de ética e responsabilidade. Não basta apenas ser um canal para as mensagens que vêm do além. O médium deve ser consciente do impacto que suas palavras e ações podem ter nas pessoas que buscam ajuda espiritual. O Espiritismo nos ensina que o médium é um instrumento, não um ser superior, e, como tal, deve agir com humildade, respeitando as leis espirituais e sempre priorizando o bem-estar e a evolução de todos os envolvidos no processo. O médium não deve se ver como um líder ou guru, mas como alguém que, com seriedade e respeito, transmite as mensagens que recebe, sempre em sintonia com o amor e o respeito. Um dos aspectos mais importantes da ética do médium é a responsabilidade sobre a qualidade das mensagens que transmite. Ele deve estar atento para garantir que as informações que passam através dele sejam construtivas, elevadoras e verdadeiras, e não influências de espíritos negativos ou enganadores. Não se trata apenas de fornecer uma resposta rápida, mas de garantir que a orientação dada seja verdadeira e útil para a pessoa que busca esclarecimento. Isso exige discernimento e muita responsabilidade, pois, ao receber uma mensagem de um espírito, o médium deve ser capaz de discernir a natureza dessa comunicação, evitando que informações equivocadas ou prejudiciais sejam transmitidas. A ética do médium também está relacionada à sua postura diante dos outros. O médium não deve usar sua habilidade para manipular ou enganar as pessoas, buscando poder ou reconhecimento. Ao contrário, ele deve agir com o propósito de ajudar verdadeiramente, sempre com amor e respeito. Ele deve ser consciente de sua responsabilidade, entendendo que a mediunidade não é um dom para benefício próprio, mas sim uma missão que visa o bem coletivo. Ser ético também significa respeitar os limites da pessoa que busca ajuda, não forçando nenhuma informação ou contato, mas permitindo que o processo aconteça naturalmente, no momento certo. Além disso, a ética do médium também envolve a necessidade de manter sua própria evolução espiritual. Para ser um bom médium, é essencial que ele cuide de sua própria moralidade, desenvolva virtudes como a paciência, a bondade e a compreensão, e evite cair em tentação de usar sua habilidade para interesses pessoais. A mediunidade só é verdadeiramente benéfica quando é exercida com um coração puro e um espírito disposto a servir. Muitas vezes, ouvimos falar sobre como a mediunidade pode transformar vidas, mas é apenas quando nos deparamos com casos reais que conseguimos perceber o impacto profundo dessa prática. O Espiritismo, ao longo de sua história, tem sido uma fonte de consolo e aprendizado para milhões de pessoas, e há diversas histórias emocionantes que ilustram como a mediunidade foi essencial para a resolução de questões espirituais e emocionais. Em muitos desses casos, os médiuns foram instrumentos poderosos de comunicação com entes queridos que partiram, trazendo mensagens que mudaram a vida daqueles que estavam em busca de respostas ou alívio. Essas histórias não são apenas relatos de encontros com o além, mas sim transformações profundas na vida das pessoas envolvidas. Um exemplo comovente é o caso de uma mãe que, após a perda repentina de seu filho, encontrou consolo e orientação através da psicografia. O médium, ao receber a mensagem de seu filho, transmitiu palavras de amor e tranquilidade,
explicando que ele estava bem no plano espiritual e que continuaria acompanhando sua mãe de uma outra forma. Essa comunicação não apenas trouxe consolo à mãe, mas também lhe proporcionou uma visão mais ampla sobre a continuidade da vida e o papel da morte. Algo que ela jamais teria entendido sem essa experiência direta com o mundo espiritual. A mediunidade, portanto, ajudou a curar a dor da perda e trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, promovendo uma evolução espiritual. Além de consolar, a mediunidade também tem o poder de trazer esclarecimentos e alertas. Em alguns casos, espíritos comunicantes, ao se conectarem com médiuns, trazem informações cruciais que ajudam a pessoa a evitar perigos ou tomar decisões importantes. Existe a história de um homem que, ao consultar um médium, recebeu uma mensagem de um amigo falecido, alertando sobre um erro iminente em sua vida financeira. Graças a essa comunicação, ele foi capaz de mudar sua abordagem e evitar grandes prejuízos, preservando sua segurança e prosperidade. Esse tipo de intervenção espiritual não apenas ajuda na prevenção de dificuldades, mas também guia as pessoas em sua jornada de autoconhecimento e evolução. Esses são apenas alguns exemplos de como a mediunidade tem um impacto profundo e real na vida das pessoas. É através desses casos que percebemos que a comunicação com o além não é apenas uma curiosidade, mas uma prática transformadora, que toca as vidas das pessoas de maneiras profundas e inesperadas. E à medida que compreendemos o poder da mediunidade, nos perguntamos: como essa prática pode continuar a ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente? Vamos ver isso no próximo tópico. E aí, você já parou para pensar como a mediunidade pode influenciar sua vida e as vidas das pessoas ao seu redor? Agora, com mais clareza sobre como os médiuns agem, os sinais espirituais que podem estar ao seu redor e a responsabilidade que vem com essa prática, é hora de refletir sobre como você pode aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. O que você faria se pudesse perceber com mais clareza os sinais e mensagens do além? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, comentar abaixo suas experiências ou dúvidas sobre mediunidade. E claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando esse conteúdo que vai transformar a sua maneira de ver o mundo espiritual. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e continue evoluindo no seu conhecimento sobre espiritismo. Estamos só começando.